Vamos lá para análise macro. E voltamos para o cenário de meta fiscal que atrapalha o mercado e que faz preço nas bolsas, porque ontem o presidente do Banco Central criticou por tabela a decisão do governo de alterar a meta fiscal, e eu vou falar sobre isso e vou falar inclusive qual foi a defesa da equipe do Haddad. A equipe da Fazenda fez uma justificativa e a gente vai falar sobre isso. Além do que o presidente do Banco Central já deixou entender que sim, os juros aqui no Brasil vão terminar esse ano mais altos do que era esperado. E isso tudo causa impacto no mercado e é por isso que a gente tem que tocar em cada ponto e ver o reflexo que tem para a gente aproveitar essas ondas aí e pegar as nossas posições no mercado como um todo, né? Além de tudo, nós temos aí lá nos Estados Unidos as atividades, os dados estão vindo cada vez mais forte, que seria bom, né? Mostra que o país está forte, só que reflete negativamente para as bolsas, tanto que as bolsas ontem caíram também novamente. E nós temos na Ásia o minério de ferro disparando e puxando as bolsas da China aí, mas eu vou falar um todo, né? E o que isso reflete para a nossa bolsa aqui na abertura hoje e ao longo do dia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, é só se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Ó, primeiro a gente teve o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, em uma entrevista ontem à tarde, em que ele falou que sim, a revisão da meta fiscal vai custar caro para as decisões de política monetária do Banco Central e, inclusive, ele deixou duas coisas claras. É que ele não vai intervir na moeda. Como vocês podem ver aí, o dólar estava disparando aí nos últimos dias. Ontem ele deu uma recuada, mas ele deixou claro que ele não vai intervir na moeda e também ele falou que possivelmente, se for necessário, ele pode revisar o guidance que ele deu para a próxima reunião. Ou seja, o guidance é a projeção futura que ele tinha precificado 0,50 de corte na próxima reunião, se lembra? Então, ele falou que ele pode revisar isso. No momento que ele falou nessa situação, a nossa bolsa aqui deu uma virada, a nossa bolsa caiu, os juros aqui no Brasil disparou de novo, o dólar que estava caindo bem no dia voltou e quase zerou a queda ali em partes do dia e fez uma reprecificação, porque o mercado já precificou que sim, ele talvez mude para 0,25 só de corte, por vários motivos, não é só pelo fiscal brasileiro, mas também porque os Estados Unidos, que tinham perspectivas de terem 3 cortes de juros mês passado, lá nos Estados Unidos, que teria esses 3 cortes até o final do ano, agora já está precificando um corte, talvez até nenhum corte. Então, tudo isso afeta, porque se eles mantêm juros lá, a gente não pode baixar muito os juros aqui, para não ficar muito semelhante e sair mais dinheiro daqui, puxar o dólar para cima. Então, por isso que a gente tem que sempre ficar de olho no que acontece aqui e no que acontece lá para pegar os movimentos aqui na nossa bolsa também, né? E, obviamente, o mercado precificou tudo isso e a equipe do Haddad, né, a equipe da Fazenda, veio a público justificar que a alteração que eles fizeram na meta fiscal é para não deixar o arcabouço fiscal perder a credibilidade. Mas é bem importante a gente deixar claro aqui o que é o arcabouço. O arcabouço é um conjunto de regras que limitaria com que o governo gastasse mais a cada ano. A base, para quem não entende, é bem simples assim, é como se fosse travas para o governo não gastar muito a cada ano. Só que o que acontece? Essas travas são baseadas nas metas fiscais. Então, se eu tinha uma meta de cumprir aí um superávit para o ano que vem, e agora eu diminuí ele, ou botei ele em zero, como foi feito, o que acontece? Basicamente, eu alterei o arcabouço fiscal, porque o arcabouço está lá, só que ele é baseado nas metas que estavam. E se eu altero a meta, eu alterei o arcabouço. Então, isso é muito ruim. Por isso que vocês viram aí bolsa caindo 5, 6 dias seguidos e dólar disparando aqui no Brasil. Porque isso altera, sim, a credibilidade do nosso país frente ao mundo também. Porque um dos principais e o principal ator no mercado brasileiro aqui, principalmente na moeda, é o investidor estrangeiro.
e eles estão aumentando suas posições contra a nossa moeda, contra o real. Ou seja, estão comprando o dólar aqui contra o real. Então, por isso que o dólar fez esse movimento. Inclusive, esse foi um dos assuntos que eu comentei com o pessoal da mentoria ontem. Aqui no Brasil, a participação do investidor estrangeiro ela é maior do que propriamente os investidores brasileiros. Então, o que acontece? Principalmente no dólar, passa de 50% a contribuição dos movimentos que é gerado pelo investidor estrangeiro. E se esse cara está apostando contra a nossa moeda, ele já tem aí 55, 56% do mercado puxando a nossa moeda para cima. Então isso gera sim uma reação ruim, porque dólar para cima é a mesma coisa que aumento de inflação na veia, entende? Então isso já começa a preocupar e preocupa obviamente o Banco Central e a bolsa derrete, dólar sobe e juros sobe. Então é nesse sentido, né? E agora já para falar do cenário asiático que vai influenciar para a gente, aqui a gente tem um equilíbrio. Lá a China teve mais uma madrugada de alta e foi puxada justamente pelo minério de ferro que subiu mais 3% lá. Então assim, não teve nada de muito específico por lá, mas o minério de ferro subindo na China reflete positivamente para a nossa Vale aqui no Brasil. Então hoje o cenário da China está ajudando a nossa abertura aqui no Brasil. Na Europa a gente não tem nada de muito relevante, mas as bolsas estão subindo, então mais tranquilas. Nos Estados Unidos ontem as bolsas caíram forte, muito voltado a uma realização, né, que está tendo por lá, porque esses dados que estão vindo fortes nos Estados Unidos estão mostrando que o Banco Central deles não vai poder cortar juros esse ano como era esperado. Na verdade, era esperado 3 cortes, só que a princípio aí já está precificando só um corte e talvez nenhum corte. Então, a gente sabe que juros altos, bolsas caem. E como eles já estão no high, né, no topo, para cair, o movimento tende a ser forte quando cai também. Ontem refletiu. Agora, nessa madrugada, as bolsas estão subindo bem tranquilas ali, subindo levemente. Mas o que vai influenciar para hoje lá nos Estados Unidos e pode refletir para a gente é mais um dado, que é o dado de desemprego, né? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, vai ser às 9h30 da manhã. Historicamente, não é um dado que faz muito preço para a nossa bolsa aqui. Para eles faz preço, mas para nós não. Mas como está numa situação delicada, se vir poucos pedidos de desemprego, vai gerar sim pressão de mais queda para as bolsas por lá. Porque mostra que o emprego ainda está acelerando e não está tendo o principal fator para o Banco Central americano poder reduzir juros, que é desacelerar o emprego, desacelerar a economia, e aí ele consegue cortar os juros por lá, né? Então, nessa situação, se o dado vier com mais pessoas ficando desempregadas por lá, vai ser visto como bom e a bolsa pode continuar o otimismo dessa madrugada. Se vir menos pessoas ficando desempregadas, aí vai fazer um movimento inverso para a bolsa e pode até virar para o negativo hoje. Mas, num contexto geral, o que mais vai importar para a gente aqui na abertura é como está o movimento agora. A gente tem aí tudo muito positivo, o minério de ferro ajudando a gente, então nós poderemos sim ter uma abertura aqui da nossa bolsa aqui em alta e uma abertura do nosso dólar em queda, só que qualquer novidade, qualquer ruído novo do cenário da política pode interferir nesse otimismo breve que a gente tem para hoje aqui. Então por isso que a gente tem que ficar atento. Mas esse é o primeiro sentido do dia ali para a gente, para a nossa bolsa. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!